aproveita e pede para ligar o microfone do Gleger. Já tá ligado. José Luiz de Vicente Cury, ou da Miguel Vicente Cury. Que falta de respeito com a nossa camisa e com os torcedores. Parece que alguns jogadores estavam felizes com a derrota ontem. Hélio Martinelli Smith. Ô Gleger, você sabe que após o jogo ontem, eu não vou citar nome aqui não, todo mundo que estava na TV viu. 2 ou 3 jogadores do Guarani dando risada, se confraternizando com os caras do ABC, como se nada tivesse acontecido. Eu não gostei daquela atitude que vi, não. Sabe o que acontece? Aliás, eu disse isso no momento em que o Guarani começou a ter uma queda. Tem muito jogador, cara, que a hora que pesa a responsabilidade, né? E não adianta, o torcedor, claro, tem que ficar chateado, tem que pressionar aí a diretoria, treinador, mas eu não concordo. Eu acho que o time era o mesmo. Trocou uma peça ou outra, mas o Guarani, eu acho que sentiu o peso da responsabilidade. Sabe aquele negócio de que acontece com muito jogador? E aí o que aconteceu ontem, depois do jogo, o Guarani não tem mais chance de subir, não vai brigar para mais nada, correto? Aí, né, como diz Catarino, vai lá, Vladimir Catarino, respirou aliviado. Bom, agora beleza, passou a responsabilidade, a gente já não sobe mais. Eu acho que é isso. Porque não dá para explicar, não tem uma explicação diferente dessa. O time é o mesmo. Esse time do Guarani é o mesmo que entrou no G4, né, que nós vislumbrávamos, inclusive, para brigar pelo título. Né, e não aconteceu absolutamente nada. O Wagner, sobre o ocorrido com o Guarani, podemos tirar várias lições, mas acho que a principal delas é que não existe ganhador de véspera. Wagner. Se fosse possível fazer analogia entre futebol e Fórmula 1, o Guarani seria o carro que não usa pneu de chuva, Erivelto, mais ou menos, amigo. Bom dia, lamentável Guarani, time sem brilho nessa reta final e por vez respeito, o Loser faz... Nossa, é o seguinte, o Júlio de Campinas, um abraço, está confuso aqui a sua mensagem. O Loser, depois eu vou falar sobre isso, tá? Dependendo do resultado do Sampaio Correia, a Ponte pode até perder que não cai. Última rodada muito difícil para Chape, Sampaio e Tombense. Bom dia, boa tarde aos meninos da mesa aí. O Guarani está mantendo o loser ainda. Meu Deus, o Sport com uma rodada de antecedência já mandou embora o treinador. O Guarani, mesmo só, Ricardo Moisés, nossa, confuso também. Nilson de Campinas. Pegou horário e esses 2 zagueiros foram o trio de 3 patetas. Bugrino triste, time medíocre, está acontecendo algo internamente. Ninguém desaprende a jogar futebol. Donizete. CH Hélio dos Anjos estava montando uma verdadeira filial da Ponte no Paysandu. Agora o Sport partiu babando para contratá-lo. Como ficam os apalavrados da Ponte? Deixa eu ver quem que mandou. Paulo Neves, um abraço. Bom dia, Isaac foi um dos sacanas que deu risada. Você que está falando. Bom dia, gostaria de ver Ricardo Moisés sendo diretor do Corinthians ou Palmeiras. Quanto tempo ele ficaria no cargo? Carlos do Castelo. 11h47 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Acionando Vladimir Catarino. CH, ouvintes do nossa área, permitam-me falar do Guarani. Bugre que está tendo um final de campeonato medonho, hein, CH? Time perdeu ontem para o Lanterna, já rebaixado ABC, 3-2 no Brinco. Chegou a 7 vitórias consecutivas sem saber o que é vencer no campeonato. Time ontem em nenhum momento esteve à frente do placar. Saiu perdendo 1-0 no comecinho do jogo, buscou o empate. No começo do segundo tempo tomou 2-1, empatou de novo no gol contra. E no finalzinho o ABC deu números finais da partida, vencendo pelo placar de 3-2. Foi apenas a 4ª vitória do CRB em 37 partidas. Apenas a 2ª vitória jogando fora de casa. Resultado ruim que deixou o técnico Humberto Loser envergonhado. Ao final do jogo, ele compareceu à sala de entrevista coletiva ao lado do CEO, o Ricardo Moisés, que também se diz envergonhado pelo rendimento do Guarani nesta reta final de campeonato. E pedir desculpas, estou extremamente envergonhado do que a equipe desempenhou nessas últimas rodadas. Primeiro pedir desculpas, certo? Porque não adianta eu vir contextualizar o que aconteceu no jogo. A palavra é vergonha. Bugre volta a campo para fechar a competição no próximo sábado. Pega fora de casa o Atlético Goianiense.
Nesta partida ele não vai ter o Matheus Bueno, recebeu o terceiro cartão amarelo, também o Derek está suspenso, outro que recebeu o terceiro cartão amarelo é o Guarani, que vai tentar se despedir da melhor forma possível depois do fiasco desta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, CH. Obrigado, Vladimir. Eu só quero resumir meu comentário o seguinte: no final do jogo, o Ricardo Moisés já falou de reformulação, já falou que o técnico está mantido e, mais uma vez, Humberto Louser disse como falta de ambição, não de comprometimento, de ambição. Então, pelas peças que ele escolheu nessa partida, na anterior e na outra, para mim está muito claro. Já vai começar a limpa e muitos jogadores que eram titulares foram encostados definitivamente por falta de ambição, Gleger. É o que eu estava dizendo agora há pouco. Agora, como é que chama o executivo de futebol do Guarani? Drubski. Cadê ele? Cara, porque assim, ó, esse cara tem que estar no pelotão, no pelotão de frente também, tá? Não adianta ficar jogando aí toda hora Humberto Louser pra lá. Claro que ele é o treinador, né? Mas o Ricardo Moisés foi lá também para falar, respeito demais o Ricardo, né? E cadê o presidente também, Marconato? Então, assim, tudo bem, foi lá, falou de reformulação, desculpa, vergonha, gente. Uma chance gigantesca do Guarani voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Uma chance gigantesca. Agora, tem coisas que não adianta... Tinha que ter detectado lá atrás. Lá atrás, depois daquele jogo do Botafogo, depois daquele empate contra o Vila Nova, é lá que tinha que detectar, porque ainda dava tempo. Agora, meu amigo, não tem jeito mais. Agora já foi a vaca, já foi a carroça, o cavalo, foi tudo pro brejo. Então não adianta, certo? Eu, assim, fico muito chateado também, porque fui um dos que cravei que o Guarani ia subir, cravei que o Guarani ia brigar pelo título, pelo futebol apresentado. E vou repetir. São os mesmos jogadores. É o mesmo elenco. Não trocou não, tá? Não trocou. Aqueles mesmos jogadores que levaram o Guarani ao G4, jogando um futebol convincente. Você lembra aquela partida do Novo Horizontino, CH? Partidaça do Guarani. Aquele jogo eu falei, não é possível. Porque não tem como uma queda de rendimento de uma hora para outra. Porque você oscilar numa competição de 38 rodadas é absolutamente normal. Mas da forma com que foi, olha... preocupante. E sobre o jogo não tem nem o que falar, né? O resultado e a apresentação, elas por si acabam explicando o vexame que o Guarani deu diante do ABC. 11h52 agora. É hora da Ponte na Band. De volta ele, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que conquistou um grande resultado no último sábado, né? Empatou contra o Juventude, placar de 0-0, lá no estádio Alfredo Jaconi. Choveu bastante antes do jogo, gramado pesado, e a Ponte voltou de Caxias do Sul com 1 ponto conquistado. Resultado que mantém a Ponte fora da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro para a última rodada e coloca a Ponte novamente na condição de depender apenas de si, do seu próprio resultado contra o CRB, para se manter aí na segunda divisão nacional. Com o resultado, a Ponte mantém essa condição, portanto, de depender apenas dos seus próprios resultados. O próximo jogo da Ponte Preta, CH, vai ser no sábado, 5 da tarde, jogando no Majestoso contra a equipe do CRB, fechando a Série B. O técnico João Brigatti, ao final do jogo, analisou o resultado e a atuação do time no empate contra o Juventude. Na verdade, a gente sabia da dificuldade que era enfrentar o Juventude aqui em Caxias. Teve um agravante em relação ao tempo também, muita chuva na cidade de Caxias, o gramado ficou muito pesado, só que nós viemos respeitando a equipe adversária, mas nós viemos buscar os 3 pontos. Como nenhum jogador pendurado recebeu o terceiro cartão amarelo em Caxias do Sul, a Ponte deverá novamente ter aí força máxima. O Brigatti, que pela primeira vez conseguiu repetir a escalação do time, mesmo o time que havia vencido o Tombense empatou com o Juventude, poderá talvez repetir a escalação contra o CRB. A única dúvida fica para o Luiz Felipe. Saiu contundido ainda no primeiro tempo, vai ser melhor avaliado aí nesse começo de semana, mas é a Ponte Preta que está firme e forte nesse propósito de se manter na Série B para 2024. CH.
Bom, preparação total, só que o Brigatti tem um problema na lateral direita. Não tem Weverton nem Luiz Felipe. E o Mailton ninguém sabe se vai se recuperar para o jogo. E aí vai ter que improvisar. Por um jogo difícil, eu acho que a Ponte tem condições de vencer. Pelo futebol apresentado lá em Caxias, olha, CRB meteu 2-0 no Tombense ontem. Mas eu acho que a Ponte... Passou o Guarani, foi a 57. Mais o CRB, né? Passou, exatamente. Mas não tem chance, claro, não tem. Vai fazer um bom campeonato. Provavelmente vem a Campinas para passear, para descontrair. Tomara, né? Porque a Ponte precisa do resultado. Eu não apostaria nisso. Não, claro que não. Isso não existe, né, CH? Apostaria nisso. A gente fala brincando, né? Mas o jogo vai ser difícil. Mas eu acho que a Ponte tem condições de vencer. Jogou bem, hein? Jogou bem a Ponte, hein? Rodada boa pra Ponte. Hoje tem o jogo do Sampaio Correia. Se o Sampaio Correia não ganhar, melhor ainda pra Ponte, que vai ter que vencer. O último jogo, qual simples o último jogo do Tombense? Vitória. Vamos lá. Eu gosto de você, Gleger, porque você faz só pergunta fácil, né? Tá tudo fechado, tô levantando pra ir pra televisão, ele chama, qual o próximo jogo do Tombense? Eu acho que é Vitória. Vamos lá. Não posso deixar o amigo sem resposta, né? Tombense e Mirassol em Tombos. Mirassol brigando para subir. Mirassol vai ganhar. Esquece, Tombense não ganha do Mirassol, mas nem aqui nem na China. O Sampaio pega o Sport na ilha. Sem treinador. Sem treinador e precisando vencer. E a Chape pega o Vitória, em Chape. Então, a Ponte não tem que pensar nisso, tá? Tem que fazer a parte dela e eu acho que vai vencer o jogo. 11h55 em Campinas. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha o seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light.
site. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes, agradecendo sempre a sua audiência e prometendo voltar amanhã, sempre no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Na sequência, você fica com o Nossa Área, edição nacional. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.